O que é o Hezbollah? Porque muita gente pode entender que aqui, Líbano é outro país que tem um papel, como você disse muito bem, em todo esse conflito. E pelo que se entende aqui, muitas pessoas, muitos evangélicos que acreditam que o povo escolhido de Deus, que tem direito à terra, vão achar isso muito triste e não vai fazer sentido para eles. A retórica é que Israel tem direito de existir e que Israel está lutando pela Europa. É o escudo do Ocidente. Essa é a retórica. Tento destruí-la, mas é difícil, pois arrumo muitos inimigos. Já perdi vários seguidores ao postar uma história. Hoje você vai perder mais. Não acho, pois estamos fazendo uma análise séria. No fim, a verdade prevalece e se houver perdas econômicas pessoais, que seja o que Deus quiser. Eu vou para o túmulo tranquilo, sabendo que pelo menos lutei para que a verdade prevaleça. Como Israel se desenvolve, como Israel lida com seus principais vizinhos, Cisjordânia, Síria, Líbano. E vamos falar sobre o Hezbollah? Israel sempre teve um problema de vizinhança com os demais vizinhos. É verdade que os sionistas vão dizer que foram atacados. Bem, desde o primeiro momento, desde que Israel foi constituído em maio de 48, no dia seguinte, a nação árabe, como era chamada na época, atacou e perdeu as guerras sucessivas. O Egito foi neutralizado de vez em 79 com os acordos de Camp David, mas para isso tiveram que tirar Nasser, que também dizia as mesmas coisas. O que falam hoje dos políticos da região e do Irã, também diziam de Nasser na época. Com a Síria, desde 73, desde a Guerra de Outubro, a Guerra do Yom Kippur, que é conhecida aqui, continuavam sem assinar a paz. A Síria, sob o comando de Assad, nunca assinou a paz com Israel. E a questão do Líbano. Cada país teria sua própria problemática, embora todas estejam ligadas à existência ilegal e ilegítima de Israel. A questão, como vamos nos concentrar na questão do Líbano? O Líbano teve uma guerra. O Líbano era a Suíça do Oriente Médio. O Líbano era um país Beirute era Paris do... Oriente Médio. Claro, ainda resta algum bairro em Beirute onde se lembra, a arquitetura nos lembra o que deve ter sido aquela Beirute. Hoje, tristemente, depois da guerra e de muitas outras coisas, está sendo construída no estilo do Golfo Pérsico, com edifícios horríveis de vidro e esse tipo de coisa. Mas ainda resta o bairro armênio, e ainda resta algum bairro em Beirute que nos lembra e nos mostra o que aquilo foi. Houve uma guerra de 75 a 90 em que Israel esteve envolvido. Chegou até Beirute e no calor dessa guerra, em 82 foi criado o Hezbollah. O Hezbollah é criado pelo Irã. Sob a direção do Irã é criado um movimento que surge de partidos anteriores, como o Partido Amal, por exemplo, libanês, da população xiita. Ainda se pensa que o Líbano, a maioria da população é cristã, maronita, que são de rito oriental, mas estão sob a obediência de Roma. Mas já faz muito tempo que não é assim. A minoria majoritária no Líbano são os xiitas. Já faz muito tempo, talvez desde os anos 80. Toda essa minoria xiita forma um bloco político entre a Amal e o Hezbollah. É um partido político que tem suas milícias. E alguns vão perguntar por que um partido político tem milícias. E é isso que na Europa é considerado terrorista. Bom, é que todos os partidos políticos do Irã, do Líbano naquela época, tinham milícias. O Partido Social Nacional Sírio, os maronitas, tinham suas milícias. Eles tinham várias milícias nesse sentido. O Kataeb tinha as falanges libanesas, tinha o seu braço militar e o Hezbollah também. O que acontece é que, terminada essa guerra, no ano de 90 é acordada na cidade saudita de Taif a paz, e o Hezbollah não aceita a desmilitarização. Não aceita a desmilitarização porque sabe que vão ocorrer futuros ataques israelenses contra o Líbano. E cria um partido político e um braço assistencial. Muita gente não conhece o verdadeiro valor que o Hezbollah tem em questões assistenciais. Não só de hospitais ou para os mais desfavorecidos, mas também tem bancos de sangue. Eles têm uma rede de supermercados porque possuem território onde dão emprego aos libaneses e vendem esses excedentes agrícolas em supermercados do próprio Hezbollah. Durante o coronavírus, eles fizeram um trabalho assistencial que nem o próprio Estado libanês conseguiu realizar. Por isso, muitas vezes se fala que o Hezbollah é um Estado dentro do Estado. E as próprias forças armadas do Hezbollah são mais fortes do que o próprio exército libanês. Eu vi o aeroporto de Beirute, o Rafik Hariri, sendo defendido, guardado e protegido por forças do Hezbollah. Esse é o contexto, mas a verdade é que eles se formam em 80, e 2 em 80 e 5 fazem seu manifesto, que é o manifesto.
Os desherdados do Líbano e do mundo, onde se descrevem como uma força xiita, querem um estado confessional xiita, o Hezbollah, nesse contexto multirreligioso que é o Líbano. Mas nos escondem que em 2005, 2006, eles fizeram um segundo manifesto onde renunciam a tudo isso. E isso lhes rendeu uma enorme simpatia da população libanesa. Primeiro porque já os havia defendido em 2006 na Guerra dos 33 Dias contra Israel. Mas além disso, eles abandonam a confessionalidade xiita para se constituírem como um partido nacional, e muitos cristãos entram para o Hezbollah. E eu vi na cidade de Salih, por exemplo, no Líbano, onde há um monumento à Virgem de 3.040 metros que é protegido pelo Hezbollah. Eu vi, perto da fronteira com a Síria, como o Hezbollah reconstruía igrejas. Eu vi como há pessoas cristãs que fazem parte do Hezbollah. O Hezbollah se transcendeu, partindo daquele suposto xiita e de criar um Líbano confessional para ser um partido nacional onde entende que os cristãos são parte do Líbano. E muitos cristãos, claro, todos os do sul, onde a maioria é xiita, mas há muitos cristãos no sul, até o ABK, até Bagbel, se reúnem em torno do Hezbollah. Nos escondem isso e afirmam que o Hezbollah é igual ao Estado Islâmico, chamando-o de grupo terrorista. Mas o Hezbollah é um grupo de resistência contra Israel. O Hezbollah nunca vai atacar outro país. Carlos, aqui falamos de vários conceitos e um que se repetiu muito é xiismo e sunismo. Você poderia, como especialista no Islã, fazer uma distinção clara entre ambos na origem e na atualidade? Tem uma origem histórica. Quando Maomé morre em 632, surge a questão de quem vai suceder Maomé. Até aqui tudo faz sentido. E existem duas interpretações. Alguns acreditam que o sucessor de Maomé deve ser escolhido entre todos os crentes da Umma. E esses vão ser os sunitas, porque seguem a Sunna, a tradição. Mas há um pequeno grupo que acredita, por questões que não vêm ao caso, ele disse expressamente a Ali que o sucessor de Maomé tem que sair da família do profeta, da Ahlul Bayt. Os seguidores desse pensamento são os xiitas porque se constituem como o Shet Ali, os seguidores de Ali. Essa é a origem histórica. É preciso dizer que prevalece a interpretação da Sunna. Abu Bakr é escolhido. Depois virão mais dois sucessores. São pessoas bem idosas. Abu Bakr deveria ter cerca de 80 anos nessa época. Os sucessores de Uthman e Omar que o sucedem também. E o quarto califa será Ali, mas Ali é assassinado. Não só isso. Ali era da família do profeta. Era genro e primo de Maomé. Com isso, era da família do profeta. Ele é assassinado. E isso não só vai causar uma comoção dentro do Islã, como também explicaria essa divisão. Mas mais adiante, alguns anos depois, seu filho Hussein vai se rebelar contra a injustiça e contra a mentira dos Omíadas. Em Karbala, numa cidade do Iraque, com pouco mais de 30 seguidores, diante de um exército de milhares de seguidores. E ele vai morrer, logicamente, sabendo que estava indo para a morte, por defender a memória de Ali, por se opor às injustiças cometidas pelos Omíadas. Ele morre nesse momento e aí ocorre uma cisão, embora nenhuma das partes vá reconhecer isso, porque o Islã não pode reconhecer nenhum tipo de cisão. Vai acontecer de fato essa diferença entre o xiismo e o sunismo. Esses seguidores de Ali e de Hussein vão criar a primeira escola corânica, a escola Jafarita. Depois viriam as demais interpretações sunitas, e eles vão criar um corpo teológico próprio, de tal forma que eles criam uma proto-hierarquia religiosa. Por quê? Porque eles entendem que enquanto os sunitas simplesmente recorrem à leitura do Alcorão e cada um tira sua própria conclusão, os xiitas entendem que tem que haver uma pessoa que lidere a comunidade e que explique a eles a mensagem do Islã. Semelhante ao papel da Igreja Católica no cristianismo. Claro, parecido. Ou a ortodoxa. Algo parecido. São pessoas deus ayatolás. Isso é para o Dongo e para todos que não sabem o que é um ayatolá. É quem interpreta. É o cargo supremo dentro do xiismo que interpreta a mensagem do Islã.
Isso já de fato causa uma ruptura enorme, um cisma se quiser. Seria mais correto dizer assim. E além disso, eles vão poder explicar qualquer fenômeno, qualquer situação para o crente. O sunismo fica preso às interpretações que até aquele momento haviam sido feitas. Digo isso pois, por exemplo, no caso do Irã, é importante porque eles questionam tudo. Desde que a República Islâmica se constituiu, eles se perguntam se o caviar é haram ou halal, se é permitido ou não comê-lo, se os cinemas são permitidos e a energia nuclear. E então, o Irã e o xiismo concluíram que a energia nuclear não pode ser desenvolvida para fins bélicos. Por isso, e foi o que disse Khomeini, e Khamenei emitiu uma fátua sobre isso em 2004. Com isso desmontamos a ideia do perigo nuclear do Irã. Não. Mas o perigo nuclear é que qualquer inimigo de Israel está a uma semana de ter a bomba. Claro, originaram duas sociedades totalmente diferentes. E por isso, no tiismo, nos países xiitas, estima-se que em torno disso não há nenhum censo a respeito. Mas estima-se que cerca de 20% do mundo islâmico, que são 45 nações, 1,5 bilhão de pessoas, cerca de 20% desses são xiitas. Eles são maioria apenas no Irã, claro, no Bahrein, no Azerbaijão, no Iêmen, no Iraque atualmente e no Líbano atualmente. Depois há outras comunidades importantes no próprio sul da Arábia Saudita, em outros países, mas apenas esses países têm maioria xiita. Eles são 20% e é uma parte do Islã que poderia ser, e aproveito para retomar o fio da conversa, que poderia ser um aliado do Ocidente. Porque, no fim das contas, vemos que ao viajar para os países xiitas, percebemos que a mensagem e a prática da teologia xiita são muito parecidas com o mundo católico. Muito diferente da prática da Arábia Saudita, muito diferente da África subsaariana, muito diferente do Sudeste Asiático. Deram origem a uma forma de Islã totalmente única, compatível com o Ocidente, que é respaldada por uma tradição cultural milenar. Não esqueçamos que o Irã tem 3.000 anos de história, e esse pano de fundo cultural do qual falei no início filtrou esse Islã xiita, deu uma forma ao xiismo. Além disso, não apenas um xiita, mas também um xiita persa, se me permite a expressão, que é diferente do xiismo que podemos ver em outros lugares do mundo. Por exemplo, por curiosidade, no Líbano as mulheres xiitas usam camiseta e mini saia. Mas isso na cultura persa não acontece, porque eles não têm essa tradição de usar esse tipo de roupa. Ou é muito diferente do xiismo que se vive no Iêmen, completamente diferente. Porque esses contextos culturais marcaram de forma definitiva, acima da religião, os usos e costumes de cada país. E o sunismo? Quais são suas características? Falamos muito do xiismo, mas quero abordar mais o sunismo. Bem, o sunismo desenvolve 4 escolas. Uma dessas escolas, já falamos antes, a Rambalita, que se desenvolve basicamente na Arábia Saudita e em alguma outra região do Oriente Próximo. Dá origem ao que conhecemos como jihadismo. Depois houve uma grande escola maliquita na África, que gera um Islã bastante rígido. Mais suave, talvez muito mais suave, é o Islã Xafita do Sudeste Asiático. E deram teologicamente um Islã que permite que cada pessoa, através da leitura do Alcorão, se restringe àquele Islã histórico que prega Maomé, e diante da sua morte. Eles não evoluíram, e o Islã xiita sim evoluiu. Essa, para mim, talvez seja a grande diferença entre o sunismo e o xiismo, que o Islã foi explicando os avanços da história. O sunismo não. Mas, acima de tudo, independentemente das escolas, temos, insisto, os contextos culturais. E então, o Islã, em um país onde não houve contextos culturais. Estou falando, por exemplo, da África subsaariana, onde se pratica a ablação, a mutilação genital das mulheres. Essas questões que vemos sobre os casamentos infantis, uma série de coisas, as vestimentas, a burca. No Afeganistão, uma série de elementos que eram culturais, pré-islâmicos, continuaram sendo mantidos, mas são atribuídos ao Islã. Todos esses adereços são usados contra o Islã, mas não são islâmicos, e sim algo que prevaleceu de uma questão anterior, depois da chegada do Islã, e que o Islã, nesses contextos culturais, permitiu.
E isso precisa ser claramente distinguido, porque senão, vamos cair no erro de acreditar que a burca é islâmica, que a ablação do clitóris é islâmica, que o casamento infantil é islâmico, e nada disso existe no Islã, mas sim em países de maioria islâmica com um pano de fundo cultural nulo ou inexistente. Então, por que você afirma que o xiismo tem possibilidades de ser um grande aliado do Ocidente e não faz a mesma afirmação em relação ao sunismo? Bom, primeiro por questões geográficas. Geopoliticamente, nunca vamos ter uma guerra com o Irã. Nunca tivemos por questões de distância. Nossos interesses e nossos problemas são totalmente distantes e não vamos ter. E todos os países que destaquei onde há o xiismo, não vamos ter problemas com o Azerbaijão ou com o Líbano. Muito longe. Eles estão muito longe e não vamos ter problemas com eles. Mas, em segundo lugar, do ponto de vista teológico, quando eles, as crenças e as práticas não são tão distantes do catolicismo, veja a festa de Ashura. Eles fazem até rituais, a maior festa xiita, em memória da morte de Hussein em Karbala. Eles têm andores, e sei que serei criticado por dizer isso, mas é verdade. Da Semana Santa eles têm coisas muito parecidas como nós fazemos na Semana Santa, momentos de penitência muito semelhantes. Nossa cosmovisão com o xiismo é parecida com a questão do fim dos tempos. Para eles, ele tem que retornar. Depois de Hussein, continuaram existindo califas e o 12º se ocultou, desapareceu e eles esperam a vinda desse califa que é o Mahdi, que virá juntamente com Jesus Cristo para instaurar o paraíso na terra. A defesa deles da figura de Maria, a Virgem, a defesa do próprio Jesus, que sem reconhecer obviamente seu caráter divino, ainda assim lhe reconhecem uma série de coisas que nem o próprio sunismo reconhece. E com isso estou falando também do Hezbollah, do Ansarollah no Iêmen, do Irã, claro, eles têm toda uma cosmogonia muito semelhante ao mundo católico. E que até mesmo a praxis dessa fenomenologia religiosa se concretiza em questões que nos remetem a semelhanças com o catolicismo da Espanha dos anos 40 ou 50. Por exemplo, a vida na Espanha dos anos 40 ou 50 não é muito diferente da vida no Irã atual. Há elementos sem dúvida que as diferenciam, o não consumo de álcool ou qualquer outra particularidade. Mas a cosmovisão da Espanha tradicional, do mundo católico, e a do mundo xiita atual são muito parecidas.